Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. Eu sou o Herbert Mouzinho e este programa é transmitido pela TV Boas Novas e pela Rádio Boas Novas FM 105,9 em Cabo Frio. No programa de hoje nós vamos falar sobre a tireoide. Essa é uma glândula responsável pela produção dos hormônios T3 e T4 que atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a tireoide não está funcionando da forma mais correta, ela pode liberar hormônios em excesso ou em quantidade insuficiente. Bem, para a gente entender melhor a importância dessa glândula, quem está aqui com a gente é a doutora Márcia Helena, nossa parceira aqui de saúde do Conversa Pública. Doutora Márcia, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública novamente. Oi, Web, o prazer é todo meu. É sempre bom a gente estar conversando aqui sobre um assunto importante, como é a tireoide. Bom, eu tentei resumir aqui mais ou menos o que é a tireoide, a função dela, mas eu gostaria que a senhora explicasse melhor para a gente a importância dessa glândula, o que é e o que ela faz. Então, como você comentou, né, a tireoide é uma glândula que todo mundo tem, que fica localizada aqui na região anterior do pescoço, e ela produz hormônios, que são o T3 e o T4, que são hormônios fundamentais para tudo no organismo. Então, é uma glândula que regula o metabolismo, a função do intestino, a função cardíaca, né, a memória. Então, é uma glândula que produz hormônios que são fundamentais para o bom funcionamento de vários sistemas no organismo. Doutora Márcia, quais são as principais doenças relacionadas à tireoide? Então, você até comentou anteriormente que você pode ter uma tireoide que é hiperfuncionante, ou seja, ela produz muitos hormônios, e para essa doença a gente chama hipertireoidismo. E a tireoide, ela pode produzir uma quantidade menor de hormônios, como se ela ficasse mais preguiçosa, e isso leva ao hipotireoidismo, ou seja, ela produz poucos hormônios. Além disso, a tireoide ela pode ser acometida por nódulos, né? A maioria desses nódulos são benignos, mas existem também nódulos malignos, ou seja, câncer, carcinoma associado à tireoide. É verdade que, em geral, as doenças relacionadas à tireoide acometem mais as mulheres? É verdade. Por quê? Quais são as doenças mais prevalentes que ocorrem mais na população e que acometem a tireoide? São as doenças autoimunes, né? No caso, existe uma tireoidite, que é uma inflamação da tireoide, que é bem conhecida por todos, que é a tireoidite de Hashimoto, né? E essa tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, é a principal causa de hipotireoidismo. E hipotireoidismo, que é quando a glândula trabalha mais devagar, é uma das principais doenças que acometem a tireoide, tá? Além disso, os nódulos, eles são muito mais frequentes nas mulheres. A prevalência de nódulos é bem maior em mulheres e a detecção também, porque as mulheres fazem mais exames que os homens. Então, além da prevalência ser maior, as mulheres têm um diagnóstico com uma frequência maior também. A gente pode ficar atento a alguns sintomas, até mesmo visuais, para ter um alerta aí ligado sobre algum problema na tireoide? Sim, a gente tem que prestar atenção, né? No caso do hipotiroidismo, hipo de pouco, ou seja, a glândula começa a ficar mais lenta na sua produção hormonal. Com isso, a pessoa pode ficar mais cansada, a pessoa pode ter uma dificuldade para perder peso, a memória pode ficar pior, né? Então, uma alteração, né? Um cansaço inexplicado, uma dificuldade para perder peso, uma memória deficiente, o intestino mais lento, a pele mais seca, queda de cabelo, tudo isso são sinais e sintomas que podem acometer a tireoide e são sintomas de hipotiroidismo. O contrário, né, como eu comentei anteriormente, os hormônios da tireoide eles são importantes para o funcionamento de vários sistemas, né? Então, um deles, o sistema cardíaco, o sistema gastrointestinal. Então, uma pessoa que começa a perder muito peso, apesar de manter um apetite adequado, que começa a ter evacuações em número mais elevado, ou apresenta taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, o aumento do volume da tireoide. Nessa situação, a gente tem que lembrar da possibilidade de um hipertiroidismo, ou seja, a glândula pode estar hiperfuncionante. Uma das principais causas, né, de uma glândula hiperfuncionante é uma doença que a gente chama que é a doença de Graves, que é uma doença autoimune também. Então, além do aumento do volume da glândula, a pessoa pode ter acometimento ocular,
então o olho ficar saltado para fora, que a gente chama proptose, né? O olho saltado, às vezes com vermelhidão. E tem também, a pessoa pode ter tremor, pode ter taquicardia, então tudo isso tem que lembrar a possibilidade de um hipertiroidismo. No caso de ter essa suspeita de algum problema nessa glândula, a gente deve procurar então um endocrinologista para fazer um acompanhamento. Exatamente. Então, assim, diante de sintomas, né, como os que a gente falou, a pessoa tem que realmente procurar um especialista para fazer uma avaliação. Agora, existem grupos de risco que deveriam fazer essa avaliação até para saber se a sua tireoide está funcionando adequadamente. Quais são? Então, as pessoas que têm história familiar de doença da tireoide, mulheres em idade fértil, por quê? Porque o hormônio da tireoide, ele é fundamental para o bom desenvolvimento fetal, né? E isso é importante que a mulher, na idade fértil, que deseja engravidar, ela tenha uma avaliação prévia, justamente para saber se ela tem alguma alteração da tireoide do ponto de vista subclínico, ou seja, ela não sente nada, mas ela pode já ter algum acometimento. Pessoas idosas também, isso é importante, principalmente aquelas com alteração do humor, ou seja, pessoas que têm depressão, deveriam ter, sim, a função da tireoide avaliada. Doutora, voltando a falar então sobre, eu acho que são os dois casos, os dois tipos de problemas na tireoide mais comuns. Vamos falar primeiro de hipertireoidismo, que é quando há o excesso de hormônios. Isso. Quando não é bem tratado, quais são as principais consequências? Então, o hipertireoidismo é uma doença grave, tá? Então, todo o excesso do hormônio da tireoide, é importante que, se você suspeita, ele seja diagnosticado e a pessoa inicie imediatamente o tratamento. Por quê? Primeiro, o hipertireoidismo, ele pode levar à arritmia, né? A alteração do ritmo do coração. Ele pode levar à insuficiência cardíaca, né? A pessoa, ela pode ter uma perda de peso excessiva, tanto por perda de massa muscular, quanto por perda de massa óssea. Então, assim, é uma doença que requer uma atenção especial, mesmo no início do quadro, e é importante que a pessoa seja rapidamente tratada, justamente para que sejam evitadas as complicações, principalmente do ponto de vista cardíaco. Bom, eu lembro que alguns anos atrás, o hipotiroidismo, né, que é a produção em quantidade suficiente, acabou ganhando muita repercussão aqui no Brasil, porque um jogador de futebol, o Ronaldo Fenômeno, falou publicamente que ele sofria desse problema e por isso ele não conseguia, vivia brigando com a balança, né, já no final da carreira. Então, nesse caso, quais são as principais consequências do hipotiroidismo para o nosso organismo, para o corpo de forma geral? Então, no hipotiroidismo, que é quando a glândula produz menos hormônio, é como se tudo ficasse lentificado no organismo. Então, não é que a pessoa vai ter uma obesidade, ou seja, um excesso importante de peso por conta do hipotiroidismo. Então, isso não é real. O que acontece é que, por um metabolismo mais lento, a pessoa pode sim ter um pouco de dificuldade, né, na perda de peso, mas o hipotiroidismo per si não seria a causa da obesidade, tá? Isso é importante que fique claro, porque eu recebo muitas pessoas no consultório, às vezes, que vêm com obesidade, elas às vezes até torcem que elas tenham alguma alteração da tireoide que possa justificar o aumento de peso. Então, isso não é real. O que existe é uma dificuldade, às vezes, por uma lentificação do metabolismo. O intestino fica mais lento, a pele fica mais seca, a memória fica pior, né? Então, todos esses sintomas, além de que a pessoa com hipotiroidismo pode ter anemia, alteração do colesterol, mas diferente do hipertiroidismo, o hipo é uma doença mais leve, que a pessoa pode até ser assintomática, como é o caso do que a gente chama hipotiroidismo subclínico. Ou seja, a pessoa começa a ter algumas alterações hormonais, mas ela ainda não tem sintomas. Então, por isso, é importante que nos grupos de risco a função da tireoide seja avaliada, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico dessas formas subclínicas da doença. Que bom a senhora poder tirar essa dúvida e acabar com o mito que existe em relação ao hipotiroidismo. A senhora falou uma coisa que acabou passando assim muito rapidamente, eu gostaria de voltar nesse assunto. Mudanças de humor também podem estar relacionadas a problemas na tireoide? Sim, o mais comum é a alteração do humor com tendência à depressão, no caso do hipotiroidismo. Então, a gente comentou que no hipotiroidismo tudo é mais lento.
Então a pessoa fica mais lentificada, com dificuldade na memória e pode sim ter alteração do humor. Então, em um paciente com humor deprimido, é importante fazer a avaliação da função tiroidiana. E o contrário, no hipertiroidismo, a pessoa tende à ansiedade, à agitação e tem alguns casos até de psicose, né? Alteração na organização do pensamento como causa, né? A psicose causada pelo hipertiroidismo. Há fatores que propiciam os problemas na tireoide, por exemplo, genética ou hábitos não saudáveis? Sim, o que que acontece? Como eu comentei, a principal causa, né, das doenças da tireoide, tanto do hiper quanto do hipotireoidismo, são doenças autoimunes. Então, se a pessoa já tem história de uma doença autoimune, né, seja na família, ela tem que ficar atento, principalmente se ela já tem história de alterações da tireoide na família. Então, esse é um grupo que deve ter, sim, a função avaliada, pelo menos uma vez por ano, para ver se está tudo caminhando a contento. O que acontece é que, assim, algumas doenças genéticas também, como é o caso da síndrome de Down, pode predispor à alteração da tireoide de causa autoimune também. Então, as crianças que têm síndrome de Down, elas têm uma frequência maior, principalmente de tireoidite de Hashimoto. A pessoa que tem uma doença da tireoide prévia, por exemplo, um nódulo, eu comentei que a maior parte dos nódulos são benignos, mas eles acometem o tecido da tireoide. Então, é importante que a pessoa possa ter, né, a sua função, a dosagem do hormônio no sangue avaliada também. E quais são os exames que podem ser feitos para que a gente comece a investigar uma possível doença da tireoide? Então, são exames simples, então a gente costuma pedir o TSH. Então, no sistema público, o TSH ele entra como a primeira ferramenta, porque mesmo naquelas situações subclínicas, às vezes o hormônio circulante está normal, mas o TSH é um hormônio que é produzido lá no cérebro, da hipófise, e que estimula a tireoide no bom funcionamento dela. Então, quando a tireoide começa a ficar preguiçosa, ela manda uma mensagem para a hipófise. Isso faz com que o TSH aumente. E isso é um indício de que a tireoide está começando a precisar de ajuda. E nessa fase em que o hormônio no sangue, que é o T4 livre, ainda está normal, você fala de um hipotiroidismo subclínico também. E o contrário, quando a tireoide está funcionando um pouco mais rapidamente, esse TSH tende a baixar antes que o hormônio, às vezes na periferia, ou seja, no sangue, aumente. Então, a dosagem que deve ser feita, quando possível, é uma dosagem de TSH de 1 T4 livre. E na suspeita de doença autoimune, é sempre importante a gente ter a dosagem dos anticorpos, que existem enzimas, né, dentro da tireoide, como é o caso da tiroperoxidase, que é uma enzima bem conhecida, em que o organismo passa a produzir anticorpos contra essas enzimas, né, que são enzimas importantes para a formação do hormônio da tireoide. Então, você pode pedir um anticorpo, por exemplo, o anti-TPO, né, antitiroperoxidase, que é um anticorpo que é marcador da tireoidite de Hashimoto. Existem outros anticorpos, né, que a gente pede, por exemplo, a antitireoglobulina, também um anticorpo que é marcador de doença autoimune da tireoide. E tem um outro anticorpo, que é um anticorpo contra um receptor desse TSH, que é esse hormônio que se liga à tireoide para estimulá-la. E esse anticorpo, que é antirreceptor de TSH, que é o TRAB, é um anticorpo que é marcador da doença de Graves, que é causa de hipertiroidismo. Então, as dosagens hormonais no sangue, per si, já facilitam o diagnóstico dessas doenças. Não é nada muito específico, não é nada que dê muito trabalho, mas que precisa ser avaliado por um especialista. Então é recomendado, de fato, que a pessoa faça mesmo esse acompanhamento como uma forma de prevenir as doenças, ou pelo menos buscar um tratamento logo que for Exatamente. detectado. Principalmente nesses grupos de risco que eu comentei, diante da presença de um nódulo, ou com história familiar de doenças autoimunes, ou da tireoide, ou algumas doenças genéticas que predispõem à alteração tiroidiana também. Doutora, eu sempre gosto de bater numa tecla aqui, porque a gente sabe que o ideal seria ter um atendimento excelente para todo mundo. Mas, infelizmente, a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas necessita recorrer ao sistema público de saúde. No SUS, é possível encontrar um acompanhamento adequado para as doenças da tireoide? Sim,
Com certeza. O que que acontece? O hipotiroidismo, por exemplo, é uma doença leve. Pode ser grave se a pessoa não tratar, não fizer reposição com o hormônio, né, que é a levotiroxina, que é o LT4. Então, assim, no SUS, as pessoas podem não só fazer a avaliação com a dosagem hormonal, mas elas também podem tratar. Um clínico geral pode conduzir o hipotiroidismo. O hipertiroidismo já é uma doença mais grave, que requer realmente um acompanhamento um pouco mais específico. Mas você tem endocrinologistas disponíveis no SUS. Então, é possível, sim, no SUS, você não só fazer o diagnóstico, mas também fazer o tratamento adequado. O nosso assunto de hoje é a tireoide. Nossa convidada é a doutora Márcia Helena, endocrinologista, que está aqui falando com a gente sobre a importância dessa glândula para o nosso organismo e também sobre como a gente pode ajudar a nossa saúde, né, doutora? Eu queria que a senhora falasse então para a gente se existem medidas, para além dos exames, para ajudar a prevenir essas doenças da tireoide. Existe uma relação, né? Alguns elementos na nossa alimentação são importantes para a saúde da tireoide. Um deles é o iodo, então por isso que existe uma legislação que o nosso sal é iodado, porque antes você tinha bócio, que é o aumento do volume da glândula endêmico por falta de iodo na alimentação. Hoje isso é difícil de acontecer porque o nosso sal, ele já tem a quantidade de iodo que a gente precisa, né? A gente tem que lembrar também que o iodo em excesso pode levar à alteração, né, da tireoide. Então, você não vai entupir ou encher a sua comida de sal de forma a prevenir, porque você, inclusive, pode estar ofertando uma quantidade de iodo em excesso que não é necessária. Alimentos que podem conter o iodo, peixes, mariscos, né? Existem outros oligoelementos, por exemplo, o selênio, então as oleaginosas, como é o caso da castanha, tem uma quantidade de selênio que já é suficiente, mas na deficiência de selênio, se detectada, ela pode até ser suplementada. Zinco. Normalmente, uma alimentação bem equilibrada, ela é suficiente para fornecer tudo que a gente precisa para o bom funcionamento da tireoide. Agora, para aquelas pessoas que já têm problema na tireoide, é importante talvez evitar alguns alimentos, como por exemplo, repolho, couve, né, alguns elementos que podem interferir ali no funcionamento, né, adequado da glândula. De um modo geral, essas pessoas elas não consomem grandes quantidades desses alimentos. Então, o que a gente costuma dizer é: tenha uma alimentação saudável, bem equilibrada, que você não vai ter preocupação nesse sentido com alterações da tireoide, pelo menos não aquelas causadas por deficiência de óleos elementos. É impressionante que a natureza ela já traz para a gente tudo que a gente precisa para o organismo funcionar bem, né? Porque praticamente todas as doenças a gente sabe que uma forma de prevenir é cuidar de uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes, com bastante variedade de alimentos, né, doutora? Exatamente. Então, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas. O que eu posso usar para fazer a prevenção, por exemplo, de alteração da tireoide? Tem uma alimentação saudável, bem equilibrada, porque normalmente isso já repõe os nutrientes e elementos que a gente precisa para o bom funcionamento da tireoide. Não faça alguns modismos, por exemplo, ingesta de excesso de soja, por exemplo, suplementação, porque isso pode ser até prejudicial, tá? Pois é, quando se fala de iodo, que já vem no sal, você começar a salgar a comida, aí você pode propiciar Exatamente, doenças piores, né? exatamente, exatamente. De forma geral, doutora, como é que se trata as doenças da tireoide, como por exemplo o hiper e o hipotireoidismo? Então, você tem medicações, né, que ajudam no controle. Então, no hipotiroidismo, que é quando a glândula produz pouco hormônio, você vai repor esse hormônio. A medicação que a gente usa é a levotiroxina, que é o LT4, tem várias apresentações no mercado. E é importante que essa medicação seja ingerida em jejum pelo menos meia hora antes do café da manhã. Por quê? Porque tanto a absorção quanto o peso são determinantes para a dose que vai ser utilizada no tratamento do hipotiroidismo. E o contrário, né, quando a glândula produz muito hormônio, a gente tem que bloquear essa produção hormonal. Então, você tem medicações como o Tapazol e o Propiltiuracil, que são medicações que bloqueiam o funcionamento da glândula, e normalmente se usa essa medicação por um período. Quando a pessoa não responde, você pode pensar em tratamento definitivo, que para isso você pode fazer uma dose de iodo radioativo
ou cirurgia, para aqueles bócios, né, aqueles aumentos muito volumosos da glândula, ou quando a pessoa tem um nódulo. Como eu falei, a maior parte dos nódulos são benignos e é possível fazer o acompanhamento desses nódulos através do ultrassom, sem necessidade de intervenção. Quando você tem o nódulo, né, que pela classificação pode ser suspeito, ou um nódulo que cresceu muito rápido, ou um nódulo muito firme, ou um nódulo que é irregular, nessa situação você precisa muitas vezes indicar uma biópsia e, dependendo do resultado, às vezes fazer intervenção cirúrgica também. Mas é claro, é importante que a gente tenha em mente que a maior parte dos nódulos são benignos e que são muito comuns em mulheres. Então, quando a gente pega um nódulo em homem, isso requer um pouco mais de atenção para essas características que eu falei anteriormente. Bom, de qualquer forma, a gente sabe que são muitas coisas que podem acontecer com a tireoide, mas ter um problema na tireoide não significa um alarme para que você já fique desesperado. Não, pelo contrário. A tireoide é uma glândula muito importante no organismo. Muita gente, às vezes, não se lembra dela, né? Tanto é que foi instituído um Dia Mundial da Tireoide para que a gente possa lembrar da glândula. Mas a maior parte das doenças que acometem a tireoide, elas são tratáveis, né? Mesmo os cânceres, as neoplasias da tireoide, o mais comum é que elas sejam diferenciadas. Então, são tumores de evolução muito tranquila, que uma vez operados e com acompanhamento adequado, a pessoa tem uma vida completamente normal, tá certo? Então, não são tumores agressivos de um modo geral. Os tumores agressivos da tireoide são a raridade. Então, é importante que mesmo diante de um nódulo suspeito, a pessoa não se desespere, que a pessoa possa procurar um especialista e fazer o acompanhamento adequado. Bom, doutora, a gente está chegando aqui no final de mais uma Conversa Pública falando sobre saúde. Eu quero agradecer a sua participação e todas essas informações importantíssimas que a senhora trouxe hoje para a gente. Eu que agradeço, Web. É sempre um prazer a gente estar trazendo um pouco mais de informação, né, para a população. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Bom, eu que agradeço e a gente ganha muito com isso. Eu estou sempre aprendendo aqui coisas boas para cuidar da minha saúde, para passar para as pessoas que eu conheço. Então, muito obrigado, doutora. E eu quero agradecer também a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Boas Novas e também pela Rádio Boas Novas FM 105,9. Um grande abraço, até o próximo Conversa Pública.